Olá pessoal, tudo certo com vocês? Hoje eu estou aqui com a minha sogra, que é importada do Japão, e eu vou fazer algumas perguntas para ela. Estamos aqui de par de vaso para agradecer, já que estamos nos aproximando dos 500 inscritos. Arigatô, aqui ó, escrito Arigatô. Se você quer ter uma camiseta como essa, escreva aí nos comentários o que te fez se inscrever aqui no canal. Qual o motivo que te levou a ser um inscrito do nosso canal. E vamos lá então, vou começar aqui pedindo para minha sogra se apresentar. Ela que é nascida no Japão, então vou fazer a pergunta aqui em japonês para ela. Shoukai shite kudasai, onegai shimasu. 私の名前は木村典子です。どうぞよろしく。 Bom, gente, quem já acompanha o canal sabe que eu não sei falar nada em japonês. Então vamos ver como que a gente vai desenrolar isso aqui. Será que ela vai entender? Como a senhora veio parar no Brasil? Bom, eu vim em 1962 e eu vim com meus pais e 3 irmãos. A senhora fala português então? Sim. Graças a Deus. Senão a gente não ia conseguir se comunicar. E de onde vem esse português aí tão bom? Acho que é convivência. Eu acho que aprendi rapidinho. Claro que não falo igual brasileira, né? Eu já estava terminando o ginásio no Japão, vim aqui, comecei do primeiro grau, só que daí logo eu prestei exame lá no 5º ano no Rosimbo Maia, em Campinas. Aí eu passei, daí para frente, aí eu concluí também ginásio aqui. Pra ver se estava apta aí às matérias e conseguiu. É sugoi, né? Não é pra qualquer um. Mais ou É menos. modesta. Foi esforçada, né? É. Buscou, porque tem muita gente que mora aqui no Brasil há mais tempo que ela e não fala português assim tão bem, não é verdade? É, talvez, né? E quais são os costumes brasileiros assim que acha bacana, que gosta mais? Olha, eu gosto, assim, brasileiros, o modo dele, porque são bem acolhedora, né? Bem diferente do Japão. O Japão mudou bastante, mas também não é como brasileira. Isso acho que eu gosto também. De conversar, De conversar. povo mais comunicativo aqui. Isso. No Japão não tem isso de ficar falando da vida para uma outra pessoa e aqui no Brasil a gente sai falando. Isso, é bem mais aberta, né? É. E no Japão, parece que recua, esconde. Mais fechado. Mais O pessoal fechado. é mais reservado. É. E tem alguma comida brasileira que se tornou a sua favorita? Sim, ai, tanto que eu gosto tanto do Brasil, que eu gosto de rabada e feijoada. E quando a senhora veio para o Brasil, assim, teve alguma dificuldade em relação aos costumes? Bom, primeiro de tudo foi língua, né? Agora, 1962, lá em Santos, quando chegamos, a rua era de paralelepípedo. Nossa! Até ser liberado as coisas que a gente trouxe, tudo no navio, ficamos quase uma semana em Santos, porque não queria. Meu pai trouxe até a bicicleta, tudo, não queria liberar. Assim, o que aconteceu? Fiquei andando ali, sem falar português, tudo, mas eu ficava assustado com aquele tamanho que eu, na época, nem sabia que tinha um cheiro forte. Era um mortandela, tanto que o cheiro era tão forte que até hoje eu não como mortandela. Eu dei risada porque ela já tinha contado essa história. Que não sabia de onde estava vindo esse cheiro. Isso. Um cheiro forte. Que cheiro é esse? A senhora pensou, nossa, eu cheguei num lugar muito atrasado então, porque era paralelepípedo, Sim. esse cheiro esquisito. É. E tem alguma coisa no Brasil que você gostaria que tivesse no Japão? Sim,
Eu acho que essa amizade, por exemplo, aqui, encontrou alguém, já fala, bom dia, tudo bem? Isso não acontece, imagine se não acontece. Às vezes nunca viu. Nunca, a gente nunca viu. Nós moramos no apartamento, né? Entrou no elevador, fala bom dia, tudo bem? Tchau. Bom dia para você. Isso não acontece no Japão, eu acho que até hoje. Imagine cumprimentar um desconhecido. Um desconhecido. Talvez cumprimenta assim, só assim, mas falar bom dia, boa tarde, né? Acho que não fala. E no Japão as pessoas conhecem o próprio vizinho? Sai e não fala nada. Não conhece, não conhece. Eu tenho uma história. Uma pessoa, considero uma irmã, a minha, do Japão. Uma vez veio, ficou um mês. Aí quando voltou, vizinha disse que morava uma senhora e não via mais ela. Olha só, daí disse que um dia viu a filha. Aí ela chegou lá e falou assim, cadê tua mãe? Ela falou, minha mãe faz 3 meses que faleceu, nem avisa. E hoje eu vejo, eu vou lá, elas nem sabem quem mora vizinho. Não sabe nem quem é, né? Não sabe quem é. Tem algum fato curioso ou engraçado que tenha acontecido com a senhora queira? Eu não sei se isso é engraçada, mas olha, até hoje, passou 40 anos e, nossa senhora, não esqueço. Eu tinha uma senhora que me ajudava a limpar a casa. Aí chegou uma japonesa e fazia um mês que ela tinha chegado. No Brasil, marido físico, foi colocar algum equipamento lá no Unicamp. A casa era no Japão, é pequeno, dava conta, mas aí ela veio, estava morando numa casa grande, ela não dava conta, perguntou como que eu fazia, como que o brasileiro faz. Para dar conta da limpeza. Isso, limpeza. Aí eu falei que tem uma pessoa que chama de faxineira, de ajudante da casa, tudo. Aí eu falei, aí eu vou apresentar então a minha, que ela trabalha até meio-dia em casa, depois ela vai à tarde na sua casa. Ela concordou. Daí eu sempre, como não se comunica, né, os dois, eu sempre ia lá ver se Dona Antônia estava tudo certo. Um dia ela falou assim para mim, nossa, eu trabalho nessa casa 3 horas assim, passa rápido, aqui 3 horas, nossa, quando eu saio, lá fora tá escuro. Eu falei, como? Não, porque eu olho o relógio, né? Tá, para mim sair 4 horas, ou 4 horas, mas é 3 horas, ainda tenho mais 1 hora e trabalhar. Você não acredita? Eu descobri que a japonesa atrasava relógio. Daí... Tadinha. Tadinha mesmo. Então, não sei se isso era engraçado, não, fiquei muito chateada, dei bronca nela. Não se faz isso. Porque a gente fica triste, né? Eu, como brasileira, fico triste de chegar no Japão e saber que o brasileiro tem uma reputação ruim. Aí a senhora apresenta uma japonesa para Dona Antônia, que na época trabalhava para vocês, fazendo limpeza. E a japonesa apronta uma dessa com a Dona Antônia? Porque ela não sabia escrever, sabe? Acho que mal sabia olhar relógio. Bem simples. E acho que a japonesa viu e aproveitou. E eu mesmo falei para a japonesa, amanhã em diante ela não vem mais. Ela falou, por quê? Eu falei, o que você fez? Isso não se faz. Eu acho que se não fosse eu no meio,
a dona Antônia acho que talvez ia continuar Acreditando que o acreditando, relógio estava relógio certo. tá. Que sacanagem. É. E a senhora se arrepende de não ter voltado para o Japão? Que no meio de tudo isso o pai chamou para voltar. Fazia 9 anos que nós estamos aqui. E ele falou assim, vamos voltar para o Japão, vou continuar. Ele tinha um posto de gasolina assim, pequeno. Aí ele falou assim, eu consigo, né, Recomeçar. recomeçar. Eu falei, então pode ir, senhor, quem quiser ir, e eu vou ficar. Imagina, minhas amigas tudo já estavam formando faculdade e eu aqui, né? Porque teve que atrasar um pouquinho, né, o ano na escola por Sim. conta da língua, da comunicação. É, Aí na época a senhora já estudava, já namorava seu Kimura ou não? eu estava namorando, mas ele estava lá nos Estados Unidos. Ah, então já namorava. É. Ainda bem que ela não voltou. Casou com um brasileiro, se arrependeu? Não. Um marido muito bom, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Não voltou. E é tudo isso, eu gosto do Brasil, tudo, mas quem é que não gosta da sua terra natal? Pois, Volta pra passear sempre que pode. sempre, cara, não passa de 2 anos. No final de 2022 ela ficou lá, o 4 quê? meses. 4 meses. Chegou em agosto, Sim. voltou. Agora em 2023 voltou pro Japão em abril com a gente ficou um mês. Aí agora estamos em dezembro, ela já tá indo de novo. Não sabe quando volta para o Brasil, vai ficar alguns meses lá. Sim. Então tá sempre visitando a terra natal, os amigos de lá. É muito bom. Enquanto eu tenho saúde, eu vou Aproveitar. aproveitar. Bom, uma coisa que sempre me perguntam é como é a relação com a minha sogra, já que eu sou brasileira e ela é japonesa, assim, que carrega muito a cultura, tá sempre tentando manter a cultura japonesa viva aqui no Brasil, por meio da dança, que ela é professora de dança japonesa, deu aula de língua japonesa, deu aula de artesanato japonês, e aí o pessoal me fala assim, mas ela te trata bem, não rola um preconceito por você ser brasileira? E agora eu vou perguntar aqui pra ela. Foi uma decepção muito grande para a senhora descobrir ter uma nora brasileira? Já que Não. o meu marido, antes de mim, só teve namorada descendente ou japonesa. Foi uma decepção muito grande? Não, porque eu nunca. Pra mim pode ser brasileira, japonesa, americana. Gente boa tem toda a raça, mas também, né? Porque japonês que é bom. Eu sempre ouço todo mundo falar assim, nossa, japonês é bom demais, é confiável, tudo. Aí eu não acredito nisso. Não acredito. Tem japonês ruim também. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Não Então importa eu não a tenho. nação. Não tenho. Tem gente que fala assim, eu tenho nora, ou eu tenho genro brasileiro. Às vezes difícil, não sei porquê. A pessoa fala pra senhora meio triste, assim, né? Assim, arrumei nora brasileira, o genro brasileiro. As pessoas até me perguntam, né? Mas o que essa sogra acha? Eu falo, não sei se era bem o que ela gostaria, mas ela sempre me tratou bem. Sim. Graças a Deus. Pra mim, igual, ou brasileira, ou, né? Então, respondendo o que muitos me perguntam, eu sofri preconceito sim, mas foi da comunidade japonesa e não da parte dela e do meu sogro. Foi pouca coisa, daria para fazer um vídeo, mas graças a Deus não foi da parte deles. Sim, né? É. Muito obrigada, me trata bem, é minha professora de dança japonesa, o pouco de palavras que eu sei falar em japonês foi graças a ela também, então sou muito agradecida. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, inscreva-se, deixe seu like e se de repente quer uma camiseta como essa, deixe seu comentário. O que foi que te trouxe até o nosso canal? Hoje à noite vou para o aeroporto, né? Eles vão me levar. Esse ano eu vou passar a Natal, Ano Novo. Quando der eu vou voltar.
Não sabe quando ainda. Não sei quando. Então, se tem mais alguma coisa que vocês queiram saber da minha sogra, pode deixar aí nos comentários que a gente pergunta pra ela na volta, né? Isso, na volta. Então, até a volta. Até a volta. Bye, bye. Bye, bye.